Oi, galera, tudo bem com vocês? Bom, o próximo vídeo será sobre... Não. Oi, galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre PTI. Algum de vocês já ouviram falar sobre essa sigla? PTI nada mais é que púrpura trombocitopênica idiopática, ou, tem dois nomes, né? Podemos chamar disso, ou de trombocitopenia imune primária. O que é essa patologia? Bom, essa patologia, ela caracteriza por uma contagem abaixo do normal de plaquetas, certo? Então, galera, essa patologia, ela apresenta-se ali uma contagem baixas de plaquetas. Chamamos também essa condição de trombocitopenia, que é quando ocorre uma quantidade anormal, sendo insuficiente na contagem de plaquetas, ok? Então vamos lá, vamos começar do começo. As células do sangue, elas são produzidas pela medula óssea. E a medula óssea, ela existe ali no interior dos ossos longos do nosso corpo, ok? Então, e essa medula óssea, ela é responsável pela produção das nossas células sanguíneas, sendo elas os eritrócitos, glóbulos vermelhos ou hemácias. Essa célula, ela tem esses três nomes, vocês podem encontrar na literatura como eritrócitos, glóbulos vermelhos ou hemácias. Produz essa célula, que é a nossa célula vermelha do sangue, produz os nossos glóbulos brancos, que são as nossas células responsáveis pela defesa do nosso corpo, e produz também as nossas plaquetas. Primeiramente, ela produz uma célula chamada megacariócito, que é a célula responsável pela produção das nossas plaquetas, ok? As hemácias, elas têm duração, assim, em média de 120 dias circulante na nossa corrente sanguínea. Enquanto que as plaquetas, elas duram em torno de 8 a 10 dias, mais ou menos, aproximadamente. Já os nossos glóbulos brancos, que são os leucócitos, as nossas células de defesa, dependendo de qual seja, porque a gente tem várias classes de leucócitos, né? Dependendo de qual seja, pode durar de horas até dias no nosso organismo, ok? Então, o que acontece? Nessa patologia, nós temos uma quantidade muito baixa de plaquetas, por quê? Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender tudinho do que se trata a PTI, ok? Então, galera, primeiramente vamos entender mais sobre as plaquetas. Bom, as plaquetas, elas são células do sangue que são produzidas pela medula óssea, como eu já falei, e elas são as responsáveis, como que eu vou dizer, coagulação sanguínea. Para que a coagulação sanguínea? Vamos supor que ocorre uma lesão, você se machuca, cai e ocorre um ferimento no braço e por conta disso ocorre um sangramento. As plaquetas, elas são as primeiras que vai agir ali no processo de coagulação do sangue e vai agrupar elas, as plaquetas vão se agrupar, várias delas vão se agrupar, a fim de tentar parar tal sangramento ocasionado pelo tombo, pela lesão, pelo que ocasionou. A plaqueta, ela vai se agrupar e vai tentar cessar aquela lesão onde está havendo o sangramento, certo? Ela é a primeira fase ali no processo de coagulação do sangue. Elas vão se agrupar e vão tentar parar o sangramento até que o corpo ele venha a fazer o seu papel de cicatrizar ali a região, certo? Então, galera, falando ainda da plaqueta, um paciente saudável, ele tem na sua circulação sanguínea de 150 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, certo?
Quando o paciente, a pessoa chega ali no consultório médico com cerca de 100 mil, abaixo de 100 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, o médico geralmente ele vai suspeitar de PTI, certo? Púrpura trombocitopênica idiopática. Nesse caso, o médico já pode suspeitar dessa patologia, ok? A baixa quantidade de plaquetas no sangue do indivíduo leva a episódios muito marcantes da doença, como, por exemplo, manchas roxas pelo corpo, sabe, equimoses, uns hematomas bem aparentes, uns hematomas grandes e arroxeados, petequias, que são um tipo de hematomas, porém são umas pintinhas vermelhas que aparecem na pele da pessoa com PTI, e mesmo que você aperte, que você use pomadas ou coisas do tipo para sumir aquele hematoma, o hematoma ele é consistente, ele não some de jeito nenhum. Esse é um sintoma clássico de pessoas com púrpura trombocitopênica idiopática, ok? E esses roxos, eles aparecem sem nenhuma causa assim específica. A pessoa não teve nenhum tombo, não teve nenhuma lesão, não teve nenhum acidente, nem nada. Simplesmente as manchas aparecem sem explicação nenhuma. Enfim, é um sintoma bastante marcante da PTI, que são lesões inespecíficas sem causas aparentes, ok? Sem contar, galera, os sangramentos que acontecem esporadicamente, sem nenhuma razão. Do nada ocorre epistaxe, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas epistaxe nada mais é que sangramento nasal. O nariz tende a aparecer sangramentos inexplicáveis. Aparece também, como eu já falei, as lesões, né? Os hematomas. Bastante evidentes ali na pele do paciente. E o que acontece? Então, galera, esses hematomas que eu citei anteriormente, eles podem acontecer tanto na nossa pele, normal, no braço, qualquer região do corpo, como também em mucosas, ou seja, na parte interna da boca, em regiões de mucosas, ok? Pode acontecer sangramentos e também os hematomas. Ok? No caso da PTI. No caso da PTI também, é bom ter bastante cuidado com esses sintomas. Pais que observarem os filhos que têm esse problema, em casos de tratamentos dentários também, tem o risco de ocorrer um sangramento e não conseguir parar esse sangramento por conta da baixa quantidade de plaquetas no sangue, ok? Porque se a plaqueta faz a coagulação do sangue que não deixa que a pessoa sangre por muito tempo, se você não tem plaqueta, consequentemente você vai ter hemorragias, você vai ter sangramentos que não vão parar, entendeu? Então vale muito a pena você ficar atento sobre esses sinais, filho, sobrinho ou alguém que você conheça, e levar logo ao médico se caso observar essas características da PTI, certo? Então, galera, as mulheres que têm a PTI, elas têm a menstruação assim muito demorada, ocorre um sangramento ali muito intenso, o fluxo ali menstrual, ele é bastante intenso por conta da PTI, e vale também falar sobre essa característica para que vocês fiquem atentos sobre esse sinal também. Na maioria das vezes, a PTI ela ocorre por uma deficiência na produção de plaquetas. Porém, a PTI pode também ocorrer por uma falha no nosso sistema imunológico. Eu vou explicar e vocês vão entender, ok? Então, galera, sobre a fisiopatologia da PTI é o seguinte: em todos nós, o número de plaquetas ele está em equilíbrio, assim, entre a produção e a destruição plaquetária. Ou seja, em pacientes portadores de PTI, além do aumento da destruição plaquetária, a sua produção também pode estar acometida, pode estar prejudicada, ok?
E o que acontece? Os anticorpos antiplaquetários, eles fazem parte dessa destruição. Os mais comumente encontrados na PTI são aqueles dirigidos contra glicoproteínas responsáveis ali pela cascata de coagulação, os complexos existentes. Eu não vou falar sobre a cascata de coagulação, que é um negócio enorme, vai ficar extenso demais isso aqui. Mas existe uma cascata de coagulação que ajuda também na coagulação do sangue, enfim, só que eu não vou entrar em detalhes sobre essa cascata aqui. Então, anticorpos, né, que o nosso corpo produz contra essas plaquetas, elas se dirigem não só para as plaquetas, mas também para os complexos lá de coagulação sanguínea. Ou seja, o anticorpo, além de ele destruir as plaquetas que já estão presentes ali na circulação, ele destrói também quem ajuda na produção dessas plaquetas, quem ajuda na homeostase, no equilíbrio ali das plaquetas, certo? Galera, segundo estudos feitos, foi feita uma pesquisa onde colocaram megacariócitos junto com os anticorpos in vitro, para observar como seria o comportamento desses. E o que aconteceu? Observaram que esses anticorpos interferem na proliferação das plaquetas. Ou seja, foi comprovado cientificamente que esses anticorpos produzidos pelo nosso próprio corpo, ele faz a destruição dessa plaqueta e atrapalha também na proliferação das mesmas na hora da produção do megacariócito. O megacariócito, como eu já falei, ele é uma célula gigante, uma célula grande produzida pela medula óssea, e quando ela é liberada na corrente sanguínea, ela se fragmenta toda, e esses fragmentos chamamos de plaquetas, certo? Aí nessa pesquisa in vitro, onde eles observaram, eles colocaram a célula megacariócito junto com os anticorpos e perceberam que esses anticorpos eles fazem a destruição e o impedimento na proliferação dessas plaquetas, certo? Outro achado no exame clínico é que a criança ela apresenta infecções de vias aéreas superiores, geralmente com pequeno sangramento nasal ou em mucosas, ok? Outro achado também é que no exame físico a criança não mostra nenhuma normalidade em outras condições. Ela só tem essa questão dos hematomas que aparecem, dos sangramentos nasais, de epistaxe, né? Sangramento em mucosa, sangramento de gengiva. Porém, não tem nenhuma outra condição anormal, não tem um bom estado geral, não tem febre, não tem dor em nenhuma parte do corpo e também não tem perda de peso e nem hipoatividade, ou seja, não diminui a atividade da criança, a criança não fica apática, não tem diminuição da vontade de brincar, de correr, não tem nenhuma alteração desse tipo no caso da PTI, ok? Muitas vezes a única manifestação clínica da criança com PTI é a presença de petequias, que são as pintinhas vermelhas, e equimoses, que são aqueles hematomas arroxeados e grandes, redondos, certo? Que aparecem na pele. Geralmente, a única manifestação clínica da criança com PTI vai ser essas características, que são as manchas, os hematomas, ok? Tratando-se também dos exames clínicos, galera, quando ocorre o aparecimento de visceromegalias, que é o aumento de determinados órgãos da região do abdômen, se tiver hepatomegalia, esplenomegalia ou qualquer outro tipo de aumento de órgãos, isso deve ser bastante avaliado pelo médico. Quando ocorre também outras alterações laboratoriais, como leucocitose, que é o aumento das células brancas, leucocitose é a nomenclatura que a gente utiliza, quando ocorre um aumento exorbitante das nossas células de defesa, certo? Dos leucócitos, das nossas células brancas, ok? Quando ocorre leucopenia também, que é o contrário, que é quando ocorre uma quantidade muito baixa das nossas células de defesa. Quando ocorre também anemia, também, que
dependendo de qual seja, independente de qual seja, se ocorrer um desses que eu citei agora, um hematologista deve ser consultado imediatamente, porque pode ser que não seja PTI e pode ser que seja outro tipo de doença mais grave, pode ser que seja uma leucemia, enfim. Bom, normalmente o nosso sistema imunológico ele tende a reconhecer patógenos que venham a invadir o nosso sistema. Patógenos esses que podem ser classificados como bactéria, vírus, parasitas, entre outros. No caso da PTI, o que acontece? O nosso sistema imunológico, ele reconhece as nossas plaquetas como corpo estranho, como se fosse um patógeno, como se fosse algo que veio a invadir o nosso sistema. Por isso que chamamos de uma falha no nosso sistema imunológico. Ele reconhece uma coisa que é favorável, que é nosso mesmo, que são as nossas plaquetas, e reconhece como se fosse um patógeno, sendo que não é. Ou seja, se o nosso próprio corpo reconhece algo que é nosso, como corpo estranho, podemos chamar a PTI de uma doença autoimune, certo? Então, galera, embora a PTI pareça ser uma doença simples, de fácil tratamento, ela não é. Porque a PTI ela pode ser confundida com outras patologias e também ela tem peculiaridades que devem ser observadas pelo médico na hora do tratamento, na hora da resposta com o tratamento e etc. Certo? Galera, em relação à classificação clínica dessa patologia, a PTI, segundo o IWG, que é um grupo internacional de estudo, eles classificaram a PTI, a PTI, ela diferenciou a PTI entre púrpuras secas e púrpuras úmidas, sendo que a púrpura seca, é quando o paciente desenvolve apenas as equimoses, né? E o aparecimento de equimoses e petequias na pele, enfim. Já as úmidas é o aparecimento de equimoses, petequias, porém, na classificação de púrpuras úmidas, aparece também o sangramento de mucosas, gengivas e etc. Certo? Essa é a diferenciação entre as secas e as úmidas. A seca é quando aparece somente os hematomas da pele, e a úmida é quando ocorre sangramento no nariz e em mucosa. Então, segundo os últimos consensos, os últimos estudos, o aspirado de medula óssea é desnecessário em casos clássicos de PTI. Nos pacientes que for fazer uso de corticoides, nesses pacientes é necessário fazer o aspirado de medula óssea, certo? Para quê? Para que evite de mascarar outras patologias. Uma doença que pode ser mascarada e o médico achar que é PTI não pode ser um tipo de leucemia aguda, por exemplo. E essa leucemia é muito importante que seja diagnosticada. Quanto mais precoce você descobrir que tem a leucemia, melhor para você fazer o tratamento. Maior as chances de cura, certo? O aspirado de medula óssea, ele é recomendado quando ocorre alterações no exame, no hemograma, onde aparece leucocitose, anemias, leucopenia. Quando aparecem essas alterações sanguíneas também, recomenda-se também fazer o aspirado de medula para avaliar como está ali a produção dessas determinadas células, certo? Galera, é preciso lembrar o seguinte, que a resposta à terapia específica para PTI, ela dá suporte ao diagnóstico, mas não exclui a PTI secundária. Deve-se afastar infecções virais, como, por exemplo, infecções virais, principalmente pelo HIV, pelo citomegalovírus e pelo Epstein-Barr vírus. É necessário afastar esses tipos de infecções. Em pacientes adolescentes, devem-se afastar
Colagenoses. E você me pergunta o que são colagenoses. Eu também não sabia o que era colagenose, eu fui pesquisar. Colagenose são doenças do colágeno. São doenças que... É um tipo de doença autoimune que tende a afetar tecidos conjuntivos, certo? E acaba que ganhou esse nome, doença do colágeno, porque ela acaba que prejudica tecidos conjuntivos do corpo, certo? Então deve-se afastar colagenases, que é um grupo de doenças que afetam o tecido conjuntivo, certo? Bom, galera, agora vamos falar sobre os tratamentos utilizados para a púrpura trombocitopênica idiopática. Bom, o principal objetivo no tratamento da PTI é o seguinte: atingir um nível seguro na contagem de plaquetas, já que o motivo principal dessa patologia é a baixa contagem de plaquetas na nossa corrente sanguínea, ocasionando as manchas roxas e possíveis sangramentos, ok? Então, o primeiro tratamento ali, o primeiro objetivo ali no tratamento é aumentar os níveis de plaquetas no nosso sangue, para posteriormente seguir com as outras etapas de tratamento, ok? O tratamento de primeira linha da PTI inclui observação, primeiro, né? Uso de corticoides, uso de terapia com imunoglobulina, chamada IVIG, né? Que é uma terapia proveniente de imunoglobulinas, certo? Ou imunoglobulina anti-D também, é um tratamento bastante utilizado. O uso de corticoides, ele é utilizado assim por curto prazo e ele deve ser usado como primeira linha de tratamento no caso da PTI. No caso da terapia com imunoglobulina, que é a IVIG, que é a sigla, né, da terapia com imunoglobulina. No caso desse tratamento com a imunoglobulina, a quantidade de plaqueta, ela sobe mais rápido do que com tratamento de corticoides e outras coisas. Porém, é um tipo de tratamento bastante caro. O custo dela é bastante elevado. Na púrpura seca, no caso você sabe que foi classificado entre púrpura seca e púrpura úmida, né? No caso da púrpura seca, o uso de corticoides ou terapia com imunoglobulina é opcional, enquanto na púrpura úmida exige um tratamento medicamentoso, ok? Os principais efeitos adversos dos corticoides, como já sabemos, né, que são osteoporose, aumento da glicemia, a pessoa acaba ganhando um pouco de peso, infecções oportunistas podem ocorrer também, sintomas gástricos, aqueles sintomas que os corticoides, infelizmente, causam na pessoa que faz uso dele, né? No caso da imunoglobulina, terapia com imunoglobulina, apesar de mais caro, ela é mais eficiente no tratamento da PTI, como eu já... A esplenectomia, que é a retirada do baço, ela só é indicada em casos de crianças e adolescentes que tenham PTI persistente ou crônica, aquela PTI que você trata e nada adianta. A pessoa, ela não melhora dos sintomas e fica sofrendo com aquilo. Aí nesse caso é recomendado o caso de esplenectomia, que é a retirada do baço. Então, galera, no caso de acidentes que envolve crianças, pacientes no geral, com PTI, é necessário, como tratamento, entrar em conjunto o seguinte: a terapia de imunoglobulina, né, que é a IVIG, juntamente com corticoides, mais o concentrado de plaquetas, isso quando acontecer acidentes, né? Mais o concentrado de plaquetas a fim de ocorrer a homeostase o mais rápido possível
e aumentar o número de plaquetas ali em um período de tempo muito curto, certo? O recomendado a se fazer no caso de emergências envolvendo crianças com PTI é essa conduta que deve ser tomada, ok? A PTI, pessoal, por ser uma doença autolimitada, na hora da escolha do tratamento, o médico deve levar em consideração a cooperação do paciente, do familiar do paciente, porque por causa dos custos, né? Dependendo da escolha do tratamento, o custo é bastante alto no caso do tratamento com imunoglobulinas, por exemplo. É muito alto esse custo. E aí ele tem que levar em consideração tudo isso. Tanto o caso clínico, a cooperação dos familiares, e enfim. E sem contar também os efeitos adversos de cada escolha, de cada tratamento. Tem que levar em consideração tudo isso antes de determinar o melhor tratamento para o paciente, ok? Então, galera, basicamente o vídeo sobre PTI, púrpura trombocitopênica idiopática, foi esse. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like aí para ajudar no crescimento do canal. Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, que esses vídeos eu faço com muito carinho, muito empenho, muita dedicação para vocês. Cada vídeo que eu faço é bastante estudo, bastante preparação antes da gravação do vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E podem sugerir temas que vocês querem que eu fale aqui no canal. Deixem no comentário ou me chama no WhatsApp, quem me conhece, me chama no Instagram. Eu vou deixar o Instagram, vou deixar tudo na descrição do vídeo. A fonte, referências bibliográficas de onde eu retirei essas informações, certo? Então é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.